Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva neste momento e sempre, né? Pois é um desejo contínuo que temos dessa proteção, eu diria, porque temos sempre, né, essa configuração em nossa mente, buscando a devida proteção, e precisamos mesmo nos proteger de quem e de quê? Nos proteger de nós mesmos, da nossa dificuldade, da nossa ignorância, da nossa incompreensão, da nossa falta de controle a respeito de muitas coisas. Então precisamos sim sempre de muita ajuda. Então quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus e ao nosso querido Mestre Jesus pedindo força, pedindo o necessário, com certeza nós encontraremos abrigo nessas palavras. Mas isso não quer dizer que as coisas caiam do céu, mas é preciso que a gente, né, faça a nossa parte, abra os nossos ouvidos e os nossos corações para entender o auxílio divino. Muitas vezes, passar pelas circunstâncias oferece a nós a grande oportunidade, mas que possamos continuar sempre com o pensamento vinculado à procura, à busca do bem. Batei e a porta se abrirá, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, e qualquer outra palavra que faça uma referência a essa nossa necessidade de buscar aquilo e aqueles a quem realmente possam nos auxiliar, nos ajudar, a que nós possamos aprender a caminhar com as próprias pernas e com os próprios pés. A função da vida, ela se resume também nessas questões, são fundamentais. Nós estamos aqui estudando o livro Obras Póstumas e eu me chamo Carlos Henrique Parente, iniciando aqui esse nosso papo de hoje, querido amigo ouvinte, em relação aos temas que constam aqui, mas sempre pensando a respeito das coisas da vida, né? E das oportunidades que essa vida nos proporciona, é um despertamento para que a gente consiga enxergar em si próprio uma coisa que não é fácil, que é o estado de digamos assim, de pureza que existe dentro de nós, que é fruto de um desenvolvimento, de um aprimoramento. A gente vem purinha, costumamos dizer, né, como a criança, como a imagem, né, que ela vem pura, mas a criança não é uma tábula rasa, como muitos pensam. Lembrando aqui uma frase do querido professor José Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, onde ele fala que a criança é um reencarnado. Se é um reencarnado, ele já possui dentro de si experiência suficiente. Nós estamos muito, mas muito longe mesmo do princípio das coisas. Então já vivemos muito e temos muito ainda a aprender. Então, quando falamos de pureza, é alcançar um estado de identificação com essa natureza divina, mas de forma consciente. Não vem assim, né, de qualquer maneira, de forma involuntária. Não. A experiência da vida, ela nos proporciona isso. E quando essa experiência é efetivamente aproveitada por nós, quando a gente desenvolve consciência a respeito disso, isso se torna mais rápido. Essa é a ideia. Mas até a gente chegar nesse estado de maior rapidez, levamos muito, mas muito tempo mesmo, para começar a olhar para o alto, levantar a nossa cabeça e reparar tudo à nossa volta, todas as coisas, e passar a fazer parte dessa engrenagem, para que a gente não fique só estimulado pelo aquilo que vem de dentro, mas no sentido daquilo que vem de dentro, mas com a impulsão, né,
divina, mas também aquilo que passa a vir de dentro também com a nossa vontade. Os espíritos superiores falam muito da questão da vontade, da importância da vontade em nossa existência, para que a gente desenvolva essa vontade. O Leon Denis, naquele livro O Problema do Ser e do Destino, que foi acrescentada a palavra da dor, né? Que é um capítulo que existe lá dentro, o Leon Denis fala que uma das maiores potências da alma, se não a maior, é a vontade. E que a gente ainda não conseguiu desenvolvê-la o suficiente. Que quando a gente conseguir desenvolver realmente o potencial da vontade desse Filho de Deus que existe dentro de nós, nós vamos fazer coisas incríveis. Já o fazemos sem mesmo perceber que estamos usando a vontade. Mas a gente não está muito consciente dela, não temos ela assim em nossas mãos. Então é preciso desenvolver isso aí. Então essa é a nossa luta. É o que estamos tentando fazer aqui, estudando obras como essa aqui, onde Kardec traz experiências para nós a respeito de determinados temas, para aguçar e despertar o nosso interesse a respeito de temas variados, de conhecimento, de cultura, desenvolvimento do respeito necessário às diferenças e aprendendo uns com os outros. Isso é fundamental para que a gente aproxime-se da riqueza que é a vida. Então, que estamos aqui tentando e procurando, né, estimular em si próprio, como no meu caso, e eu também, pela força da minha vontade, estimular o querido amigo ouvinte para que continue e embarque nessa viagem na busca de conhecimento, não só através da minha voz, que está aqui diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, mas através da busca pessoal de cada um, do interesse, ou diria outras vozes, não só do Carlos Henrique Parente, mas de outras vozes, principalmente aquela voz que vem de dentro de cada um de nós, que todo mundo possui. É aquela voz que vem do coração. Então, que possamos trilhar por esses caminhos e desenvolver, né, o destino, né, viver em si próprio os destinos que cada um possui de alcançar um estado superior da vida. Mas, sem mais delongas, vamos retomar aqui do ponto onde paramos. E nós lemos sobre a música Celeste, onde havia um relato de uma jovem que duvidava e ela tinha um potencial mediúnico muito grande a respeito de existir música no plano espiritual. Ele foi dada a permissão, sem que ela soubesse, mas lhe foi dada pelos planos superiores da vida, pela vontade divina mesmo, que ela ouvisse por alguns instantes como se fosse um canal, né? Um canal onde a gente vai lá no rádio, nosso rádio, põe aqui, né, mexe no dial, hoje em dia é tudo muito digital, né? Onde a gente põe na frequência da rádio que a gente quiser e ouve o que está ali, seja as notícias, seja uma música ou outra. Mas nesse caso, não foi pela vontade dela de forma direta, mas pela vontade de Deus, mas ela mereceu isso aí, como o texto que nós lemos semana passada, trouxe para nós essa informação. E ela entrou em sintonia, um canal onde havia uma música superior, e ela ficou tão, assim, fascinada por aquilo, é um estado, como diríamos, de êxtase, que ela pediu até que a tirassem daquele estado, porque ela poderia acompanhar aquela música e até provocar uma desencarnação. É claro que ela estava sendo parada, ela tinha consciência do que estava acontecendo, era um estado alterado, né, de consciência, mas ela estava presente, o espírito, e ela pede que de alguma forma tirem ela daquele estado, como se fosse um transe, e eles não sabiam como, e ela mesmo diz, joga água, então ela diz água, e jogaram água nela, ela conseguiu despertar. Interessante que quando ela volta ao estado comum de consciência, ela não se recorda do que ouviu, mas o espírito sabe. Então, mesmo que alguém contasse para ela o que aconteceu, como acredito que tenha ocorrido, ela por si própria não tinha plena consciência, mas uma intuição permaneceu, é claro,
e ela, fora do corpo físico, num estado alterado de consciência, ela iria se recordar de tudo. Então nós lemos aqui, né, no último parágrafo, fazia aqui uma referência muito interessante. Então vou reler esse último parágrafo aqui e uma nota que o Herculano Pires escreveu a respeito. Então o último parágrafo desse texto que fala da música celeste, da experiência dessa jovem, diz o seguinte: o espírito daquela menina, posto que jovem como encarnado, já sem dúvida muito viveu e certamente progrediu. Os bons espíritos, encontrando-o dócil aos seus ensinos, folgam em instruí-lo, como faz o professor com o discípulo de boas disposições. É nesta conformidade que ele é feliz médium entre muitos outros, os quais, pelo seu atraso moral, ou seja, no caso de outros, né, não tiram grande vantagem da mediunidade. Por consequência, não há, neste caso, nem favor nem privilégio, mas unicamente recompensa. Se a jovem deixasse de ser digna, imediatamente ficaria privada dos bons guias, correndo a rodeá-la uma multidão de maus espíritos. E aí vai vir a nota, nosso querido José Herculano Pires. Mas aqui a gente percebe a importância, né, do tema, onde a gente está falando de música celeste, mas Kardec não perdeu a oportunidade de falar de algo muito significativo que tem a ver com o comportamento, com os valores, com a conduta do médium, especificamente. E isso serve para todas as pessoas, porque em tese todos somos médiuns. Então, quando a gente deixa de ser tão digno e migra para outras circunstâncias extremamente vinculadas à materialidade e tudo que existe que conduz o homem ao oposto do desejo do desenvolvimento espiritual, os espíritos superiores acabam perdendo a sintonia com aquela pessoa. Eles até podem, né, trabalhar nesse sentido, mas eles respeitam a pessoa. E essa sintonia, de forma mais clara, mais direta e objetiva, ela vai diminuindo e deixa de existir. Eles vão continuar ali procurando alguma forma de ajudar, mas aí, como essa sintonia foi rompida por conta dos valores e comportamento do médium, outros espíritos substituem, geralmente espíritos pseudo-sábios, mentirosos, que vão tentar enganar e vão levar confusão, perturbação à vida do médium. Então, seja o médium consciente nas circunstâncias onde ele se propõe a isso, seja o médium comum do dia a dia, de pessoas que nem sabem que o são, que estão recebendo uma influência qualquer. É aquela questão 459 de O Livro dos Espíritos, né? E fala em relação à influência. Então, a nota do Herculano, já voltando aqui ao texto, diz o seguinte: os bons médiuns são sempre atenciosamente amparados, mas se começam de repente a faltar aos seus deveres, desviando-se para interesses mundanos e explorando suas faculdades ou envaidecendo-se com elas, os espíritos protetores, depois de tentarem abnegadamente impedir que eles se lancem no erro, afastam-se deles. Dá-se então uma troca de companhias. O médium que se transviou fica entregue aos espíritos mistificadores com os quais se afinou. O mesmo acontece com os pregadores, os doutrinadores, os presidentes de centros. Todos temos as nossas testemunhas, como dizia Paulo, os nossos anjos guardiães. Mas os espíritos protetores não podem interferir no nosso livre-arbítrio, sem o qual não poderíamos evoluir. Nota do revisor, que é o Herculano Pires. E aí a gente fecha, né, essa questão que iniciamos na semana passada e vamos iniciar hoje um outro texto falando também da questão da música, um texto maior, e a gente vai ter que trabalhá-lo, logicamente, em mais de um programa. E o título é A Música Espírita. Então diz aqui o texto: o presidente da Sociedade Espírita de Paris, que é Allan Kardec, fez-me recentemente a honra de pedir a minha opinião acerca do estado atual da música e das modificações que poderiam fazer-lhe as crenças espíritas.
Se não acedi imediatamente ao benévolo e simpático apelo, acreditai que motivos de força maior deram causa à minha abstenção. Os músicos são homens como os outros e, portanto, falíveis e pecáveis. Não fiquei isento de fraquezas, e se Deus me concedeu longa vida para que tivesse tempo de arrepender-me, tem-me abraçado neste intuito a vanglória de sucessos e complacência de amigos, a lisonja de aduladores. Um maestro é uma potência nesse mundo, onde o prazer representa um grande papel. Aquele cuja arte consiste em deleitar o ouvido e em tocar o coração está à beira de um abismo onde descamba, pobre infeliz, diz o Espírito, porque aqui a gente está lendo um texto de um espírito desencarnado, dá para notar isso, onde ele diz que Allan Kardec, que é o presidente da Sociedade Espírita de Estudos de Paris, fez um pedido que ele falasse a respeito de um tema vinculado à música. E aí ele está justificando, né, da demora dele e as condições dele para a realização de tal feito. E aqui de cara, ele já começa a dizer, né, que muitos caminham para uma infelicidade quando não compreendem bem esse papel, a execução desse papel vinculado à produção e à percepção de uma música superior. Então, continuando o texto, que este, né, infeliz, pobre infeliz, ele embriaga-se com a embriaguez dos outros. Os aplausos enchem-lhe os ouvidos, e lá vai ele, sem mesmo procurar evitá-lo, atirar-se àquele abismo. Entretanto, apesar dos meus erros, e aqui ele começa a falar de si, né? Eu tinha fé em Deus e acreditava na alma que palpitava dentro de mim e desprendia da sua prisão sonora. Reconheceu-se em meio das harmonias da criação, confundindo a sua prece com as que se elevam da natureza ao infinito, das criaturas ao ente incriado. Sinto-me feliz pelo sentimento que provocou a minha vinda entre os espíritas, porque foi ditada pela simpatia, e se a princípio me atraiu a curiosidade, deveis ao meu reconhecimento a apreciação sobre o tema que me foi proposto. Já estava resolvido a falar, acreditando saber tudo, quando me caiu a venda do orgulho, fazendo reconhecer a minha ignorância. Emudeci, porém fiquei atento, instruí-me, e aqui volto. Quando as palavras de verdade emitidas pelos vossos instrutores se juntarem à reflexão e à meditação, podereis dizer: o grande Rossini, criador de tantas obras-primas, segundo os homens, não fez senão colher algumas pérolas, as menos perfeitas, do escrínio musical criado pelo mestre dos mestres. Rossini enfileirou notas, compôs melodias, bebeu na taça que contém todas as harmonias, roubou algumas centelhas de fogo sagrado, mas este fogo nem foi ele nem os outros que o criaram. Nós não inventamos, mal copiamos no grande livro da natureza, e a multidão aplaude quando não deformamos a partitura. Faço aqui uma pequena pausa para aproveitarmos, né, esse conteúdo, que esse espírito aqui, que a gente já descobriu quem é, né? Ele próprio está dizendo o nome dele aqui, que é o grande maestro Rossini, e já estou eu aqui, Henrique Parente, falando nesses tons que normalmente nós humanos aqui o fazemos, né? Aqui nessa condição nossa.
o grande Rossini. Realmente ele foi um grande maestro, um grande compositor, conhecido de todos, autor de óperas, de muitas melodias e assim por diante. Conquistou o mundo, né, com a sua arte. Só que aqui, como espírito, ele revela que essa arte, em realidade, não era dele. E ele faz uma referência que eu achei sensacional, em que ele faz referência que é o mestre dos mestres, né? Quem é o mestre dos mestres? Ele está falando de Deus, do Criador. Ele está falando de Jesus. E a gente costuma muitas vezes brincar, né? Brincar de forma séria, quando a gente fala que Jesus é o médico dos médicos, porque a gente sempre vincula Jesus a um curador, a figura que cura, né, as nossas doenças, porque a gente até se sente, compreende, né, as nossas deficiências. Mas a cura aí não é só de uma doença. Jesus sim é um curador pleno em todos os sentidos, mas ele nos cura da ignorância. E ele é um espírito puro, ele tem em si todas as artes, todas as questões estão desenvolvidas plenamente no espírito como Jesus Nazaré. Aliás, Nazaré não é o sobrenome de Jesus, nós costumamos dizer assim. Então, Jesus era sim médico, era sim engenheiro, arquiteto, era sim cozinheiro, era sim carpinteiro, que é o título que ele herda do pai, e a profissão que ele herda do pai José aqui no mundo. Ele era também, com certeza, músico, e dos melhores, devia executar todo e qualquer instrumento muito bem, compor todas as coisas. Quando João Evangelista diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, no mundo não conheceu, ele está falando uma grande verdade, mas uma grande verdade. E aqui o Rossini diz que quando a gente, no caso ele, né, e os outros músicos, compositores, quando eles conseguem, pegando uma pérolazinha lá, uma centelha, quando eles conseguem não deformar a partitura, a multidão reconhece e aplaude. Então, continuando aqui o texto. Uma dissertação sobre a música celeste. Quem ousará tomar semelhante compromisso? Que o espírito humano tem o poder de fazer vibrar a matéria por aquela deliciosa arte. Que cérebro humano, que espírito encarnado poderá apanhar-lhe as variações infinitas? Quem possuirá nesse grau o sentimento da harmonia? Não, o homem ainda não está em semelhantes condições. Mais tarde, muito mais tarde. Entretanto, eu virei, talvez breve, satisfazer o vosso desejo e dar-vos a minha apreciação acerca do estado atual da música, notando as transformações, os progressos que ela poderá fazer debaixo da influência do espiritismo. Hoje ainda é cedo. O assunto é vasto. Já o estudei, mas ainda excede a minha compreensão. Quando for mestre, se chegar a sê-lo, ou antes, quando já tenha compreendido tanto quanto permitir o estado do meu espírito, satisfazer-vos-ei. Esperai, portanto, um pouco mais. E tem uma notinha aqui, né, e mais uma frase. Se só o músico pode falar da música do futuro, cumpre-lhe fazê-lo magistralmente. E Rossini não quer fazê-lo como estudante. Está aqui a assinatura dele, e o médico que recebeu essa comunicação é o senhor Deslion. Então, tem essa nota aqui, que acho que não vai dar tempo da gente ler, mas eu faço a mesma coisa que fiz com a nota do outro texto, porque tem a ver um texto com o outro, que são essas relações do ser humano com, né, uma música superior. Então a gente vê aqui no texto que o Rossini foi pedido a ele pelo Allan Kardec para falar a respeito do tema. E ele pede um tempinho para estudar, mesmo sendo quem ele era, o homem conhecido no mundo, grande compositor de muitas obras, como citei há pouco, ele reconhece que ainda lhe falta muito, porque ele teve contato com um tipo de harmonia do plano espiritual em que ele desconhecia. Então, ele, fazendo a devida comparação em relação ao que ele estava ouvindo no plano espiritual e o que foi produzido na Terra, ele percebia que a distância era quase um abismo.
Então a gente percebe que o que é produzido aqui, por melhor que seja, não é tão elevado quanto um dia será. Então aí ele pede um tempo para poder estudar, e aí ele não quer falar como estudante propriamente, ele quer ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Ele que já é um iniciado nessa área, né? Ele quer se aprofundar um pouco mais para poder falar como mestre. Não vou aqui fazer nenhum tipo de julgamento, né, critério, se tem um tanto ainda de vaidade nisso tudo, mas de qualquer maneira é a liberdade de cada um, e a vaidade também pode ser usada de uma maneira positiva. Quando você procura fazer coisas boas, o prazer de fazer essas tais coisas boas faz com que a gente assuma um compromisso de tentar continuar fazendo coisas boas. Então ele estava certo quando ele pede um tempo para poder pesquisar, estudar, para poder apresentar melhor as questões. Mas nós vamos ficando por aqui e até o programa que vem, querido amigo ouvinte, se assim Deus nos permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e estamos aqui no seu capítulo 15, Fora da Caridade e Nossa Salvação. Como já expliquei no programa anterior, a salvação é uma situação que nos livra de uma encrenca complicada na qual estamos metidos. Seja qual for o motivo, qual é o tipo de problema seja, não importa. Como nos livrar desse problema, nós consideramos uma salvação. Então, todo mundo que está aqui na Terra vivendo está complicado. São os aflitos, como fala aqui o capítulo 5 deste mesmo livro. Todo mundo tem suas aflições, estamos a fim de nos livrar delas. Então, essa é a nossa salvação. E no programa anterior, nós estudamos aqui duas passagens nas quais Jesus, figurativamente, nos mostra como nós temos que agir para com o nosso próximo, da maneira que temos que tratá-los, e de forma a que estejamos praticando a caridade com eles, porque é a caridade que vai nos levar a tal salvação. Aqui neste item 3 é o comentário de Allan Kardec sobre essas duas passagens que nós estudamos no programa anterior. Então ele vai trazer aqui, porque os dois textos referem-se à prática da caridade. Então Kardec diz aqui, é uma coisa bem interessante, diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, vejam bem, nós temos dentro de nós, todos nós, uma pontinha de orgulho e de egoísmo. Por quê? Isso assim, nós temos isso atavicamente. Ou seja, desde a nossa criação por Deus, nós temos isso dentro de nós. Porque o nosso comportamento instintivo nos levou a ser assim. Como os animais são assim. Porque nós, no começo da nossa jornada aqui na Terra, a situação era muito complicada. A vida do homem, do homem das cavernas, era muito dura, muito difícil. Ele tinha que sobreviver. Então era igual outro animal na selva. Ele tem que sobreviver, ele tem que arrumar alimento todos os dias para sobreviver. Ele tem que se reproduzir para manter a espécie dele. Tem que defender o território onde ele habita.
né? E tem que se defender dos predadores, um animal mais forte que ele, que vai querer fazer dele um jantar. Então isso acontecia com os animais, acontecia com os homens também, estavam ali procurando sobreviver. Então a maneira que você tem de se defender é usando a violência, é pensar em si. Para se defender, eles pensavam em si, cada um pensava em si, ou na reprodução, em copular para se reproduzir, duas coisas altamente instintivas. Agora, com o passar do tempo, isso foi minorando essa necessidade, porque o homem foi criando meios de melhorar a sua vida aqui, o seu conforto, usando a sua inteligência, o trabalho, coisa que os animais não fazem, não têm inteligência, nem trabalham para isso. Então, os homens não. Têm o seu livre-arbítrio, uso da sua inteligência, e com isso eles trabalham, aguçam mais a inteligência e vão melhorando a sua vida. Melhorando o conforto, começam a ter meios de se defender, usando armas, alguns instrumentos. Para a comida, começam a cultivar alimentos, para caçar os instrumentos, armas, para facilitar. Então, o homem, mas ele não largou de dentro de si ainda aquele instinto egoístico de buscar as coisas para si. E quando tem alguma coisa, ele se julga melhor que alguém, ele tem o orgulho dele. Faz parte do nosso começo aqui no planeta. Mas nós temos que nos livrar disso. Não importa se nós estamos aqui como seres hominídeos, digamos assim, tem aproximadamente 500 mil anos que nós estamos aqui. Desde o primeiro Homo habilis, Homo erectus, que era mais parecido com macaco que gente. Mas nós estamos evoluindo, até que um dia nós vamos nos tornar seres angélicos. Deixamos aquele mundo que era um mundo primitivo, entramos no mundo de provas e expiações, no qual nós ainda estamos, e estamos deixando disso. Hoje ninguém precisa sair na rua para caçar um animal para se alimentar. Você vai no supermercado. Você não precisa agarrar uma fêmea à força, como era antigamente, na época desses macacos lá. Não, você namora, né? Tem aí as mídias sociais que você tem facilidade de arrumar uma namorada, se casar e tal. Não precisa mais daquela vida. Então nós estamos perdendo esses hábitos grotescos antigos. Mas isso demanda tempo, isso não é da noite para o dia. Então Jesus veio para nos mostrar isso. Olha, gente, vocês vão deixar de ser selvagens. Vocês agora estão num mundo menos rude, menos grosseiro. A inteligência e o trabalho de vocês vai fazer vocês melhorarem materialmente. Então agora, moralmente, vocês têm que melhorar também. Agora, a maneira de combater ainda esse egoísmo, esse orgulho que leva à violência, leva aos desvirtuamentos sexuais, leva a tudo isso, é praticando a humildade e a caridade. É isso que Jesus veio nos dizer. Se nós praticamos a caridade e formos humildes, nós vamos nos livrar do egoísmo, do orgulho, que são resquícios do tempo das cavernas ainda. Nós temos que chegar no final do mundo de regeneração, no qual nós nem entramos ainda. Vamos ter que passar por esse mundo de regeneração para depois irmos para o mundo ditoso, o mundo feliz. E depois desse é que nós vamos para um mundo lá de espíritos puros, que aí podemos considerar como a vida eterna, a salvação, estaremos salvos. Mas olha quanto tempo falta. Da mesma maneira que nós saindo lá 400 mil anos atrás, de Homem das Cavernas, até hoje, não sei se vai levar mais 400 mil daqui para frente. Pode ser que seja menos. Eu até acredito que deve ser menos. Devido à nossa inteligência, o trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos evoluir muito rapidamente. Não só materialmente, como moralmente também. Vamos evoluir. E estamos no caminho certo. E Jesus veio apenas nos enfatizar, olha, para andar mais rápido, pratiquem a caridade e a humildade. E vejam bem, 500 anos antes do Cristo, esteve aqui o Buda, o Siddhartha Gautama, que disse algo parecido. Ele pregava isso, humildade para com Deus e compaixão para com os homens. Ou seja, que nós sejamos humildes para com Deus. Ou seja, Jesus diz que nós amássemos Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Sejamos humildes
para com Deus. E temos compaixão para com os homens, que disse o Buda. Ou seja, praticamos a caridade com as pessoas. Nos apiedemos das pessoas necessitadas. Sejamos compassivos com eles. Temos empatia com a situação deles. Essa é a ideia. Se nós praticarmos isso, nós vamos acelerar o nosso processo evolutivo de uma forma muito avançada. Essa é a proposta do Cristo, segundo Kardec. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, viu? Aqueles que já não praticam mais a violência, que foi útil no passado, para nos livrar do mundo complicado, do mundo primitivo em que nós vivíamos. Hoje não precisamos mais, temos que ser mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, que aceitamos as pessoas que erram conosco, porque elas estão no mesmo caminho que nós. Se nós já não erramos mais naquilo, tudo bem. Ótimo, mas se o nosso irmão ainda erra, vamos ser compreensivos, porque amanhã nós já vamos errar ainda muitas coisas e vamos querer que alguém que está em melhor situação que nós seja misericordioso conosco. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostarias que vos fizesse. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Está resumindo aqui toda a pregação do Cristo. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, Jesus no caso, e o de que dá Ele mesmo o exemplo, ou seja, Jesus não cansa de nos recomendar humildade e caridade, e Ele nos dá o exemplo o tempo todo disso. Ele foi caridoso com todos aqueles que o cercavam e humilde. A única coisa que Ele falou de si: copiai de mim, que sou humilde de coração. Então Jesus é humilde. Com todas as glórias que Ele tem, podia chegar aqui ditando regra, fazendo acontecer. Não, Ele foi humilde. Juntou-se com as pessoas necessitadas e não tinham condição de retribuir com nada o que ele estava fazendo. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Ele não se limitou a dizer: olha, recomendo que vocês pratiquem a caridade. Não foi só isso. Ele a põe claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, ele não está só recomendando: olha, vocês têm que ser caridosos. Não, ele está dizendo: a caridade é a condição sine qua non para alcançarmos a felicidade futura. No outro programa anterior, que nós falamos daquelas duas passagens, do pastor que separa o bode das ovelhas e da história do samaritano. Jesus está dizendo: se não for uma prática da caridade, não vão a lugar nenhum. Não é uma recomendação, é algo peremptório. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Aquele que eu falei no outro programa. Ele está dizendo juízo final e tal, isso é uma alegoria. Há homens como os que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, tinha ele que apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar. Exatamente o que eu falei. Ele tinha que falar a linguagem que eles entendessem. Hoje, possivelmente, ele não falaria. Que eles nos conhecem. O Espírito de Verdade que teve aqui nesse capítulo 6, nos fala diretamente. Direto para nós espíritas. Não tem subterfúgio, não tem indiretas, nem figuras de linguagem. Não é direto, porque nós temos capacidade de entender hoje em dia. Estamos muito mais evoluídos que aquele povo da época de Jesus. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Exatamente. Ele deixou todo esse ensinamento.
em linguagens figuradas, parábolas, historinhas, exemplos, usando a linguagem que aquele povo entendesse. Mas disse que ia pedir ao Pai que enviasse no futuro um Espírito de verdade, um Consolador, que ia repetir tudo o que ele ensinou e trazer outras coisas novas, para que a gente compreendesse com o nosso entendimento de hoje. Nós não podemos querer raciocinar com aquelas informações que nós tínhamos no século I. Nós temos no século XXI. Então, hoje é totalmente diferente, não só materialmente o mundo, mas moralmente. Nós hoje estamos muito mais evoluídos moralmente falando, gente. Não tem como comparar os homens de hoje com os homens daquela época. Não tem como. Então nós só podemos hoje ouvir as verdades, interpretá-las, saber como lidar com isso e buscar a nossa melhora, a nossa felicidade. Por isso que eu acho que não vai demorar mais 400 mil anos, como demorou o Dom das Cavernas até hoje. Acho que nós vamos evoluir muito mais rapidamente, porque nós temos muito mais condições hoje morais de evoluir. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Então é isso aí. Não importa as figuras que foram usadas para contar a história, para demonstrar o ponto de vista. O que está claro e muito bem, deve ser muito bem compreendido, é que a felicidade futura, a vida eterna, a salvação está reservada para o justo, aquele que pratica o amor, a caridade, a humildade, a misericórdia em todos os seus aspectos. E a infelicidade, do contrário disso, sofrimento, aflição, dor, tristeza, reservada ao mal. Claro que essas coisas aqui, dessas infelicidades, à época Jesus dizia que era o fogo eterno e tal, porque era a maneira que entender. Hoje nós sabemos que não é assim. São o nosso sofrimento, nossas aflições, nossas dificuldades que nós mesmos plantamos, estamos colhendo aqui, porque não fomos justos antes. Agora nós já entendemos isso, temos que praticar essa justiça. Temos que ser justos. Cara, com todos. Que aí sim nós vamos acelerar o nosso processo. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta o juiz se for preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes vossos irmãos, e passai à esquerda, vós que foste duro para com eles. Então o que está dizendo Kardec aqui? Num julgamento, lá, suposto julgamento lá na espiritualidade, o juiz lá vai nos perguntar quais são os considerandos para dar a sentença. Ele vai perguntar em que se baseia o libelo para nos defender. Pergunta a ele, o juiz, se foi preenchida tal e qual formalidade, ou seja, se eu pratiquei jejum, se eu fui à reunião no centro, se eu fui à missa. Não vai praticar isso, se eu usei roupa tal, se eu acendi o incenso. Não vai perguntar isso. Essas formalidades. Se for observada mais ou menos tal ou qual prática exterior, não vai perguntar isso. Não. Ele vai perguntar tão somente uma coisa: se praticamos a caridade. Se nós praticamos a caridade e fomos humildes, está resolvido o problema. Não vai perguntar mais nada. É só isso, simples assim. Informa-se ele, por acaso, da ortodoxia da fé, ou seja, uma fé ortodoxa, que eu tenho que cumprir isso porque disseram que é assim, esse dogma é pronto. Não tem que ser tão ortodoxo assim. Você tem que ser raciocinada a fé. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro modo. Então não importa se você acredita nisso ou acredita naquilo. Não importa se você fazia tal rito na sua igreja ou no seu centro, na sua sinagoga. Não importa em que você acredita ou que você pratica. Importa se você praticou a caridade e foi humilde. Jesus coloca o samaritano, que nós lemos aí no programa anterior, considerado um herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Ou seja, aqueles dois religiosos, o sacerdote e o levita, que passaram e não atenderam o homem,
estavam seguindo a ortodoxia da lei, da fé, da religião. Não praticaram a caridade. O samaritano, que é considerado um herege, praticou a caridade. Não interessa se o homem caído era judeu ou se era gentio. O samaritano foi lá e atendeu. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação. Isto é que é importante. Jesus não faz para nós da caridade apenas mais uma condição para a nossa salvação. Não, vocês têm que ter muitas coisas e também praticar a caridade. Não. Jesus trata a caridade como a única condição para a salvação. Não existe outra. É a prática da caridade. E nós temos que estudar muito para saber do que se trata a caridade, do que se trata a prática da caridade. Porque não é muito simples para nós, não. Entender o que é a caridade. A caridade é muito sutil, gente. É muito sutil. Todos os aspectos da caridade. Então, basicamente, Jesus deu uma dica. Vamos fazer ao próximo aquilo que gostaria que naquela mesma situação fizessem conosco. Já dá uma medida para nós sabermos como temos que agir. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado. Aqui coloca a caridade em primeiro lugar, no rol de todas as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras. Ou seja, a caridade abrange todas as outras virtudes, que quem é caridoso, automaticamente, é humilde, é brando, é benevolente, é indulgente, é justo. Porque quando você pratica caridade, você ama o próximo, você já está praticando tudo isso. Se você se dignou a atender alguém, você está sendo humilde. Se você vai atender alguém, você está sendo brando, você não vai atender com grosseria. Você está sendo benevolente, você está querendo o bem da pessoa. Indulgente, porque se a pessoa tiver feito alguma coisa errada, você está sendo indulgente com ele, perdoando. Está sendo justo, tentando atender com justiça. Se for mais de um, atender cada um na sua necessidade específica. Porque a caridade é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Isso que eu falei, nós temos que combater dentro de nós. Essa herança que nós temos do tempo lá que nós estávamos nas cavernas. Quer dizer, nós éramos muito mais bichos do que éramos gente. Nós já temos isso. Nós temos que perder. Esse orgulho, esse egoísmo que gera violência, gera tudo. Então nós temos que perder isso. E a maneira que nós temos de perder é praticando a caridade. O esforço que nós temos na prática da caridade vai fazer com que nós percamos esses dois vícios, do orgulho e do egoísmo. Vamos ficando hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.